Verdade sobre os dons espirituais. Os dons do Espírito Santo são diversificados. Leamos o versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Na Bíblia não encontramos todas as habilidades espirituais, mas encontramos uma variedade de dons que foram úteis à igreja daqueles dias, e muitos deles deixaram de operar para dar lugar a novas habilidades. A gente pega a lista dos dons espirituais e a gente vai perceber que eles eram importantes para aquele momento da igreja, mas alguns dons desapareceram. Por exemplo, não tem mais o dom de apóstolo. O dom de apóstolo foi dado aos 13, aos 12, mais o apóstolo Paulo. Com a morte deles, esse dom não passou mais a operar, porque a gente chama esses dons de revelação, dons que Deus fazia conhecer a sua vontade. Por exemplo, nós não temos mais conhecimento que alguém tenha dom de falar em línguas, no sentido de ir para um país estrangeiro e começar a pregar o evangelho na língua daquele povo. Quando nós mandamos um missionário para, por exemplo, o pastor Ronaldo foi para trabalhar na África, ele teve de aprender a língua daquele povo. Ele não chegou lá e aí Deus usou ele em línguas, não. Ele aprendeu a língua, depois ele começou a criar o alfabeto, porque eles não tinham a língua deles escrita, e depois ele traduziu a Bíblia e foi ensinar o pessoal a língua escrita. Imagine. Aí a gente vê o seguinte, que os missionários hoje, nós podemos dizer assim, sim, eles têm um dom de línguas, mas não como aquele lá do tempo bíblico, que o cara, sem aprender nada, ele falava em línguas, né? Por isso que quando a gente encontra um irmão que vem do estrangeiro falar para nós, é preciso uma pessoa que interprete, porque eles não têm essa habilidade. Então, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Nós não temos, no registro histórico, nem na atualidade, ninguém que manifestou esse dom de milagres, ou dom de curas. A igreja ora em conjunto e a pessoa é abençoada com a cura, mas eu não conheci na minha vida evangélica alguém que recebeu o próprio dom de curar, ou o dom de milagres, etc. Tal. Agora nós oramos, evidentemente, né? Depois, operadores de milagres, depois do dom de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Os dons de ensino, que são mencionados aí, no 11, são vitais na vida da igreja. Ele cita esses dons, que envolve a área de ensino, porque se você pegar o corpo humano, há órgãos vitais. Por exemplo, o cérebro, o coração, os pulmões, o fígado, os rins, para o corpo humano são essenciais. Você pode viver sem os olhos, mas não pode viver sem o cérebro. Não pode viver sem o coração. Você pode viver sem uma perna, mas não pode viver sem os rins, os 2 rins, né? Não pode, sem o fígado também não pode. Então, mas o corpo de Cristo necessita dos órgãos que não são chamados de nobres para o seu complemento e desenvolvimento. Apesar dos dons de ensino serem fundamentais para a igreja do Senhor, todos os dons são importantes. Por exemplo, que adianta eu ter boa cabeça e não enxergar? Que adianta eu ter boa cabeça e não poder ouvir? Que adianta eu ter boa cabeça e não ter os pés? Aí a gente vê a importância dos certos órgãos. É interessante, ninguém nota que tem cabeça, a não ser quando toma banho e vai se pentear. Mas fora isso, ninguém diz, poxa, cadê minha cabeça? Ninguém fica dizendo assim. Agora, quer ver você notar a sua cabeça? Estou com dor de cabeça.
Aí você notou que você tem cabeça. Poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Ou então, o coração. Você não nota que tem coração. Mas se ele sai do ritmo, e meu coração está fora de ritmo. A gente só nota o nosso órgão quando ele está fora de sintonia. Mas eles estão todos ali funcionando para a glória de Deus. O certo, diz Paulo, é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. É interessante, uma dor no pé paralisa todo o nosso corpo. Tudo fica com sensibilidade, porque está doendo no pé, a gente não consegue fazer nada, porque nós somos um em Cristo Jesus também. Os dons não são limitados ao culto público. Lembra que Paulo falou aqui que eles estão reunidos, um tem profecia, outro tem revelação, outro tem língua. Não, os cultos não estão, os dons não estão limitados só no momento do culto, mas a todos os setores que irão beneficiar a igreja de Deus. Então, é no trabalho de evangelização, é no trabalho da comunhão, é no trabalho do partir do pão, das orações, enfim, os dons espirituais são variados, né? Então, eles precisam ser exercidos. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aí menciona, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se serviço, dediquemo-nos ao serviço. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. O que exerce misericórdia, com alegria. São várias áreas da vida da igreja que precisam desses dons espirituais. Podemos usar a nossa habilidade de instruir doutrinária e moralmente em grupos menores ou individual, para fazê-los crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Ah, mas eu tenho um dom, eu quero ensinar na igreja. Você pode ensinar um grupo menor, pode ensinar na sua casa, pode... eu vi que aquele irmão demonstrou que não tem um bom conhecimento, eu vou chamar ele para estudar a Bíblia, para que ele possa aprender mais. Não está limitado só à pregação na igreja. Paulo diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Louvado seja Deus. Quando ajudamos alguém com a nossa habilidade, contribuímos para abençoar o irmão que dependia da nossa instrumentalidade para crescer, e seremos recompensados pelo Senhor da igreja. Às vezes eu não estou vendo ali que aquele irmão tem uma carência, mas você com o seu dom notou aquilo ali. Aí você tem de se achegar e usar o dom para abençoar. Filipe, vocês lembram? O eunuco estava lendo Isaías e Filipe perguntou, você entende o que está lendo? Aí o homem disse, como poderei entender se não há alguém que me explique? Del já foi aqui da igreja há um tempo lá na Moenda, mas eu me lembro, ele era um menino. Aí eu cheguei na porta da igreja e disse, menino, eu quero que você me ensine um cântico, Del, falando para ele. Aí ele me ensinou. O primeiro cântico que eu aprendi na igreja foi um menino da igreja que me ensinou. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olho. Foi uma